Olá, olá, gente linda! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Você quer falar português com perfeição? Quer falar igual a um brasileiro ou uma brasileira, por exemplo? Então, esta aula é para você. Ou se algum dia você já pensou sobre isso, esta aula é para você também. Quero dizer que eu preparei esta aula baseada em artigos acadêmicos, em estudos científicos sobre aprendizagem de línguas. E pensando em um público que adulto, né? Um público que está aprendendo uma outra língua já na idade adulta, tá? E aí, né? Será que isso é uma meta possível? Será que isso é alcançável mesmo, falar com perfeição? E querer falar com perfeição, será que impacta? Será que tem influência nesse processo aí de aprendizagem? Hum? Bom, vamos lá que eu já vou explicar então para vocês bem certinho. Primeiramente, o que significa falar com perfeição? Bom, logo a gente pensa o quê? Ausência de erros gramaticais. Uma pronúncia idêntica dos nativos, né? Um vocabulário completo, um discurso fluido. Mas a linguística aplicada e os estudos de aquisição de segunda língua nos mostram que perfeição absoluta é uma meta ilusória. Que, vou repetir, os estudos de aquisição de segunda língua, né, ou seja, de uma outra língua que não seja a nossa, nos alertam: a perfeição absoluta é uma meta ilusória. Não é possível, tá? Porque a fluência, entendida como suavidade e espontaneidade de fala, que é o conceito mais realista e funcional do que a perfeição absoluta, segundo aqui a OPE Acadêmica, o Oxford Academic. Exatamente. O conceito de fluência, ele enfatiza a capacidade de se comunicar efetivamente, mais do que falar impecavelmente, mais do que falar com tanta perfeição. É. Então, conceituar isso dessa maneira ajuda a gente a orientar as expectativas, né? A baixar aí as expectativas e as estratégias realmente de aprendizado. Então, a capacidade de se comunicar efetivamente que é mais importante do que falar perfeitamente. Aham. Vamos ver sobre o perfeccionismo e os fatores psicológicos. Vários estudos mostram que o perfeccionismo pode trazer tanto benefícios quanto malefícios ao processo de aquisição de línguas. Uma pesquisa no Journal of Education, Cultural and Psychological Studies investigou como diferentes tipos de perfeccionismo influenciam a ansiedade em aulas de línguas. E eles descobriram que o perfeccionismo mal adaptativo, ou seja, as expectativas irrealisticamente altas e intolerância a erros, está associado a níveis maiores de ansiedade no contexto de línguas estrangeiras, né? Então, essa expectativa tão alta aí é, já não se adapta, né? Já não vai se adaptar. E essa ansiedade, então, pode dificultar o quê? A fala, né? A participação e até mesmo a motivação para aprender. Um outro estudo do Studies in Education Evaluation mostrou que perfeccionismo pode influenciar diretamente emoções e objetivos de aprendizagem e, por isso, afeta o desempenho no idioma. Uhum. Ou seja, uma pessoa pode estar ou não preocupada em falar sem nenhum erro, que isso tira o foco de se comunicar e aprender efetivamente. Então, uma pessoa que está tão preocupada em falar sem nenhum erro, ela não vai estar se comunicando com naturalidade, né, com eficiência, porque fica ali sempre, né, naquela trava do perfeccionismo. Concorda? E essa pesquisa demonstra que as metas de aprendizagem, como dominar a língua, são melhores quando ligadas a objetivos de maestria e significado, e não apenas evitar erros, né? Então, o que é essa maestria e significado? Né? Quando você está falando sem parar ali, com significado, né? Conseguindo transmitir a sua ideia, mas sem essa preocupação de estar errando. Então, vamos ver agora o papel da ansiedade e os bloqueios na fala. Um fator intimamente ligado ao desejo de perfeição é a ansiedade ao falar em outra língua. A gente sabe. E as pesquisas em psicologia linguística mostram que a ansiedade em situações de fala
freia, ou seja, né, vai bloqueando a capacidade cognitiva de formular ideias, selecionar vocabulário e articular sons com naturalidade. Vou repetir. A ansiedade em situações de fala freia a capacidade cognitiva de formular ideias, selecionar vocabulário e articular sons com naturalidade. Essa reação pode criar o que muitos chamam de trava linguístico emocional, ou seja, um bloqueio momentâneo que impede a fala, mesmo quando o conhecimento está lá. Já viu isso? Acontece muito, né? Você sabe falar, mas você está tão ansioso que trava, não vem nada. As palavras não acontecem, não saem para fora, por conta da ansiedade. E este aqui é o bloqueio, é essa trava linguístico-emocional. Portanto, a busca pela perfeição pode, paradoxalmente, fazer com que sejamos menos eficazes ao falar. Então, às vezes, você sabe muito já, mas muito. Só que está buscando tanto esse perfeccionismo que daí ele te deixa menos eficiente na fala. Simples assim. Simples assim. E eu observo muito isso nos alunos, muito. Bom, agora vamos ver então a fluência versus a perfeição. Os pesquisadores têm estudado a diferença entre fluência e precisão, ou seja, a perfeição gramatical, especialmente em contextos de aprendizagem. Em um artigo recente, no IELTS Journal, ressalta que fluência é um indicador central da proficiência oral na língua 2, né? Ou seja, na segunda língua, caracterizando-se por dizer algo de forma suave e espontânea. Ou seja, ser fluente muitas vezes importa mais do que falar sem erros. E o que é ser fluente, né? Ser fluente é você estar falando, falando, falando ali sem parar, de maneira fluida, né? E não significa que não vai ter erros ali. E além disso, outro estudo aponta a autoeficácia. A confiança na própria capacidade também cresce e impacta positivamente a fluência com tempo e estratégias adequadas, mesmo sem foco excessivo na perfeição. Gente, isso daqui eu já vi várias vezes. Várias pessoas que têm uma autoconfiança para falar, e vocês já devem ter observado isso, né, em alguns falantes não nativos da língua, que tem uma confiança para falar, acabam falando melhor do que aquele que sabe mais, só que fica travado porque quer falar com perfeição. E aquela pessoa que sabe menos, que fala com vários erros, ela fala mais. Porque ela não está preocupada com a perfeição, ela está preocupada com a comunicação. Com a comunicação, tá? Então não se esqueça disso. E vamos ver então a motivação e a inteligência emocional e criatividade. A pesquisa sobre habilidades de fala também mostra fatores internos que beneficiam mais a competência oral do que a busca obsessiva pela perfeição. Então, a inteligência emocional e o pensamento criativo melhoram tanto a precisão quanto a fluência ao falar. Ou seja, quem está aprendendo e administra suas emoções, né, e pensa de uma forma mais flexível, eles tendem a falar melhor. Não porque eles estão evitando os erros, mas porque conseguem se comunicar com mais clareza e naturalidade. Então, essa motivação interna e o entusiasmo acadêmico também estão positivamente associados ao desempenho na fala, tá? Então, saber controlar as suas emoções, né, e ter um pensamento criativo, ou seja, eu não consigo falar isso, eu falo aquilo, não tem problema, não preciso usar um vocabulário todo, né? Usar as gírias. Não, né? Você, não sei falar isso, mas eu vou dar usar um outro caminho para dizer a mesma coisa, tá tudo bem, né? Mas vamos lá então. Então, eu preparei agora algumas estratégias, né, práticas para vocês falarem melhor e sem perseguir a perfeição, tá bom? Bora lá, anota aí. Então, com base nos estudos, né? Tudo com base nos estudos. O que que realmente contribui, né, para um aprendizado mais eficaz? Primeiro, reavaliar então as suas expectativas, né? Entender que comunicar significa ser compreendido e não ser perfeito. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e bloqueios, consequentemente, você fala melhor. Já começa por aí, né? Então, reavaliar as expectativas. Depois, focar em fluência primeiro, né? Então, exercícios de fala espontânea, assim como, né, os meus alunos lá no Fluente, tem as aulas de conversação,
ali vão ajudando, as pessoas vão se soltando, certo? Porque podem errar, né? Estão no ambiente que pode errar. Então, fazer isso, fazer mini leituras em voz alta, né? Você vai lendo em voz alta na sua casa sozinha, conversando sozinho, já vai ajudar. Exercícios de fala espontânea, falar qualquer coisa. Isso já ajuda bastante. Vocês veem que isso aqui é baseado em estudos, tá bom? E ajuda mais na fala do que só ficar repetindo exercício gramatical, só repetir exercício gramatical. Os exercícios são necessários, são importantes, mas não é sozinhos não funcionam. Sozinho não funciona, tá? Terceiro, construir um bem-estar psicológico, né? Então, relaxar, usar ferramentas, meditação, tudo aquilo que te faça ficar mais calmo, mais tranquilo, pensar em coisas positivas, em reações positivas, vão melhorar a sua fala, naturalmente, em contextos reais. Isso aqui também baseado em estudos, tá bom? Desenvolver a inteligência emocional, né? Então, técnicas que aumentem a sua autoconfiança, a sua flexibilidade, certo? Vão te ajudar muitíssimo. Vão melhorar a sua fala, que vai ficar mais natural e vai ficar mais fluente. Então, para concluir, né? Para concluir, o que que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Vocês entenderam que falar com perfeição é um desejo natural, tudo bem, é natural você sentir isso, mas ele nos atrapalha, né? As pesquisas científicas mostraram que a perfeição absoluta pode ser mais um obstáculo, né, do que algo útil, do que um objetivo útil. Depois, que a ansiedade, que o medo de erros e ter uma meta muito rígida, muito rigorosa, só vai prejudicar a fala e a aprendizagem. E depois, a fluência, a autoconfiança, a inteligência emocional e o bem-estar são fatores mais eficazes para progredir de forma consistente e autônoma na sua fala. Por isso que, ao invés de buscar de ser perfeito, eu proponho para vocês que vocês busquem ser comunicadores mais confiantes, mais naturais, flexíveis, sabe? Que relaxem e simplesmente persistam, né? Sejam resilientes aí, porque essa é a perfeição na língua estrangeira. A gente sempre continuar, a gente sempre vai praticar, a gente sempre vai buscar um algo mais, mas não ficar focado ali em perfeição, mas sim em ser fluente, certo? Bom, e se você quer estudar comigo, aproveite, clique no link aqui abaixo e veja as informações, porque eu tenho aulas de conversação lá no Fluente, tem tudo o que você precisa para desenvolver a sua fala, para você falar com fluência e mais perfeição. E mais perfeição, tá? Você já entendeu que falar perfeito, isso não existe. Não vai existir numa língua estrangeira. O falar perfeito é você saber se comunicar bem, muito bem em outra língua. Combinado? Eu estou sendo bem realista aqui com vocês, gente. Não estou prometendo milagres, porque tudo é baseado em estudos. E os estudos, como vocês viram, provam que perfeição não existe. Certinho? Então, gente, beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.